Já imaginou olhar para o céu em uma noite límpida e, ao avistar aquele pontinho vermelho brilhante, se perguntar como seria viver por lá? Talvez você se lembre de ter feito uma pergunta parecida, na infância, sobre a Lua, mas Marte é um vizinho mais próximo e intrigante, um verdadeiro protagonista das grandes aspirações da humanidade. Desde os primeiros mitos sobre o deus da guerra até as sondas robóticas que hoje exploram sua superfície, o planeta vermelho sempre capturou nossa imaginação. E hoje, a ciência já nos mostrou que ele é muito mais do que uma rocha inóspita e fria. Ele tem a sua própria história, com ventos que moldam dunas, antigos leitos de rios que nos contam segredos do passado e a promessa de que talvez, apenas talvez, a vida tenha deixado a sua marca por lá. Este é um convite para você relaxar, deixar as preocupações do dia a dia de lado e embarcar conosco nessa jornada. Vamos juntos desvendar os mistérios de Marte com a calma e a poesia que o cosmos merece. Acomode-se, respire fundo e permita que a sua mente viaje para o vasto e silencioso deserto vermelho. E se essa história te tocar, considere curtir e se inscrever para que possamos seguir explorando juntos as infinitas maravilhas do universo. Imagine por um instante um tempo muito, muito distante, onde não havia telescópios ou naves espaciais. Os antigos observavam o céu noturno e, entre a miríade de pontos luminosos, um se destacava por sua cor, um ponto avermelhado, como o rubor do pôr do sol. Naquela época, o vermelho era a cor da paixão, do sangue, da guerra. E assim, de forma tão natural quanto um rio que encontra o seu leito, a humanidade associou aquele astro a seus próprios mitos e medos. Os gregos o chamaram de Ares, o deus da guerra. Os romanos, seguindo o mesmo instinto, deram-lhe o nome que conhecemos até hoje, Marte. Essa curiosidade primária, essa vontade de entender o que há além de nós, é a verdadeira semente de nossa jornada. Por séculos, Marte foi apenas um ponto de luz, um enigma silencioso que despertava a imaginação de poetas e filósofos. Mas com a invenção do telescópio, a visão do homem sobre o cosmos mudou para sempre. De repente, aquele ponto de luz se tornou um mundo, com suas próprias características, suas próprias nuances. As primeiras observações revelaram manchas escuras, calotas polares brancas e até mesmo o que alguns acreditavam ser canais, estruturas que, na imaginação de alguns, só poderiam ter sido construídas por seres inteligentes. Essas primeiras impressões, embora muitas vezes equivocadas, foram o catalisador de uma onda de ficção científica e especulação que moldou nossa percepção de Marte por décadas. A ideia de marcianos, seres inteligentes vivendo em uma civilização avançada em um planeta deserto, se tornou um pilar da cultura popular. Era a personificação de nossa própria solidão cósmica, a esperança de que não estávamos sós. Mas a ciência, com sua paciência e rigor, avançou. A partir da década de 1960, a humanidade começou a enviar suas primeiras sondas, robôs incansáveis que atravessaram o vasto vazio do espaço para ter um encontro de perto com nosso vizinho vermelho. Naves como a Mariner 4, em 1965, foram os primeiros olhos humanos a verem o planeta de perto, revelando um mundo árido, cheio de crateras, bem diferente dos canais imaginados pelos astrônomos do passado. Foi o fim de uma fantasia, mas o começo de uma exploração muito mais profunda e fascinante. O que se seguiu foi uma corrida científica para desvendar a verdadeira natureza de Marte. Cada missão, cada sonda, cada rover que pousou na superfície foi uma nova página em um livro de história cósmica. Descobrimos que ele tem o maior vulcão do Sistema Solar, o Olympus Mons, um gigante adormecido que se eleva muito acima das nuvens de poeira. Vimos também o Valles Marineris, um cânion colossal que faria o Grand Canyon parecer uma pequena fissura. A superfície de Marte nos conta uma história de um passado turbulento e de grandes mudanças. É um lugar onde a paisagem é esculpida por ventos que carregam areia e poeira, formando dunas que se movem lentamente como ondas em um mar de areia. As calotas polares, feitas de gelo de água e dióxido de carbono congelado, crescem e diminuem com as estações, um lembrete sutil de que, mesmo em um mundo de silêncio, o ritmo da natureza continua. Essa busca por conhecimento
não é apenas sobre Marte, é sobre nós mesmos. Ao estudarmos este planeta, estamos aprofundando nossa compreensão de como a vida pode surgir e prosperar em diferentes ambientes. As missões atuais e futuras, como o rover Perseverance da NASA, estão equipadas com instrumentos de ponta para procurar por biomarcadores, ou seja, evidências químicas de vida passada em rochas e no subsolo marciano. É uma busca por fósseis de micro-organismos que, se encontrados, mudariam para sempre nosso lugar no universo. E por falar em subsolo, a paisagem marciana, tão desoladora à primeira vista, esconde camadas de história. Abaixo da superfície, os cientistas acreditam que ainda pode haver gelo de água, protegido das duras condições atmosféricas. A descoberta de água, seja em forma de gelo ou salmouras, é a chave para a exploração futura e, quem sabe, para a possibilidade de transformar o planeta um dia. A água é o elixir da vida, e onde há água, há esperança. A exploração de Marte também nos dá uma perspectiva única sobre o futuro da nossa própria Terra. Ao observarmos um planeta que um dia pode ter sido mais quente e úmido, os cientistas podem aprender sobre as mudanças climáticas e a evolução planetária. Marte é um laboratório natural, um irmão mais velho que nos mostra o que pode acontecer a um mundo ao longo de bilhões de anos. Então, ao fecharmos os olhos e imaginarmos o planeta vermelho, não estamos apenas vendo uma paisagem distante. Estamos vendo uma história de curiosidade humana, de ambição e de esperança. A jornada para Marte não é apenas uma viagem física, é uma viagem da mente, da alma, que nos leva a questionar nosso próprio lugar no cosmos. É a busca por respostas que podem estar gravadas em rochas antigas, esperando silenciosamente para serem descobertas. É a busca que nos conecta a todos, em um sonho comum de explorar e entender. A história de Marte é a nossa história, e mal começamos a desvendá-la. Agora, com a mente mais tranquila e o coração mais aberto, podemos seguir para a próxima etapa desta viagem. Agora que nossos olhos se acostumaram com a vastidão avermelhada, vamos tentar entender como é, na prática, a vida em Marte. Não a vida no sentido de seres vivos, mas a vida do próprio planeta, seu ritmo, seu cotidiano. Se pudéssemos pisar na superfície, logo notaríamos que a primeira e mais constante presença é o silêncio. Um silêncio profundo, que não existe aqui na Terra. Não há o canto dos pássaros, o barulho do vento nas árvores, nem o eco distante de uma cachoeira. O som se propaga de forma diferente e com muito mais dificuldade na atmosfera rarefeita de dióxido de carbono, tornando a paisagem sonora quase inexistente. Mas esse silêncio é constantemente quebrado, ou melhor, acompanhado por um outro elemento, o vento. E não pense em uma brisa suave de verão. Em Marte, o vento é o grande arquiteto da paisagem. Ele não tem a força avassaladora de um furacão terrestre, mas com a ausência de vegetação e a presença de uma atmosfera muito mais fina, até mesmo uma leve corrente de ar pode levantar nuvens de poeira fina, a famosa poeira vermelha que dá ao planeta sua cor característica. Essas tempestades de poeira são um dos fenômenos mais marcantes do cotidiano marciano. Elas podem ser pequenas, localizadas, ou se tornarem gigantescas, envolvendo o planeta inteiro. Quando isso acontece, a luz do Sol é ofuscada e o céu, que já é de uma cor pálida e dourada por causa da poeira suspensa, adquire um tom ainda mais nebuloso. O rover Opportunity, por exemplo, enfrentou uma dessas tempestades em 2018, que cobriu seus painéis solares e, infelizmente, encerrou sua missão de 15 anos de exploração. Isso nos mostra o quão implacável é o ambiente marciano. E o que falar do céu? Na Terra temos um céu azul, um cobertor protetor que nos conforta. Em Marte ele é diferente. A poeira fina, rica em óxido de ferro, faz com que o céu tenha uma cor alaranjada ou dourada durante o dia. E no pôr do sol, o espetáculo é invertido. Em vez de um crepúsculo vermelho, como vemos aqui, em Marte ele se torna azul. Um azul suave, quase misterioso, resultado da forma como as partículas de poeira dispersam a luz do Sol de forma diferente da atmosfera terrestre. É uma beleza exótica, uma pintura de um mundo que segue suas próprias regras de luz e cor. O ritmo do dia em Marte, conhecido como Sol,
é muito parecido com o nosso, mas com uma pequena diferença. Um Sol marciano dura cerca de 24 horas e 39 minutos. Essa pequena diferença é o suficiente para bagunçar qualquer relógio biológico humano. Para os cientistas que controlam os rovers da Terra, é um desafio constante de sincronia, uma dança de fusos horários que nunca se encontram de forma perfeita. Os rovers, os nossos olhos e ouvidos no planeta, trabalham e dormem seguindo esse ritmo marciano, recarregando suas baterias durante o dia e esperando a noite fria passar. E falando em frio, as temperaturas em Marte são extremas. No Equador, durante o verão marciano, a temperatura pode subir a cerca de 20 graus Celsius, um clima agradável para um dia de sol, mas as noites são brutais, com as temperaturas caindo para menos 70 graus Celsius ou até mais. Essa oscilação térmica, combinada com a atmosfera rarefeita e o vento constante, é o que faz de Marte um lugar tão inóspito para nós, mas tão fascinante para a ciência. A água, ou a falta dela em estado líquido, é outro aspecto central. As calotas polares feitas de gelo de água e dióxido de carbono congelado são a maior reserva de água do planeta. E a presença de gelo no subsolo, confirmada por várias missões, sugere que, embora a água líquida não possa existir por muito tempo na superfície devido à baixa pressão atmosférica, ela ainda está lá, esperando para ser descoberta e talvez um dia utilizada. O cotidiano marciano é uma sinfonia de silêncio, vento e poeira, pontuado por extremos de temperatura e um ritmo de dia e noite que é quase, mas não totalmente como o nosso. É um planeta de contrastes, onde a brutalidade do ambiente se encontra com a beleza poética de um pôr-do-sol azul. E é nesse cenário de desafios e descobertas que a ciência avança, buscando entender não apenas o que é Marte hoje, mas o que ele já foi e o que pode se tornar um dia. A paisagem que vemos em fotos de rovers não é estática. Ela está sempre em movimento, sempre mudando, moldada por uma dança cósmica de elementos que, embora não tenha vida, tem uma história. É uma história que os nossos rovers, como pequenos exploradores em um vasto deserto, continuam a nos contar, um grão de poeira de cada vez. Depois de nos acostumarmos com o vento e o silêncio da superfície, é hora de mergulhar mais fundo. Para entender a possibilidade de vida em Marte, precisamos ir além da paisagem e focar nos mecanismos e elementos que poderiam ter sustentado vida, não agora, mas há bilhões de anos. A ciência nos ensinou que a vida, como a conhecemos, precisa de 3 coisas básicas: água líquida, uma fonte de energia e moléculas orgânicas. Em Marte, a busca por esses elementos é uma verdadeira caça ao tesouro, e cada rover, cada sonda, é um detetive cósmico em ação. Vamos começar pela água, o elixir universal da vida. Hoje Marte é um deserto congelado, mas a geologia do planeta conta uma história diferente. As imagens de satélite revelam antigos leitos de rios e deltas de rios que se espalham pela superfície. São como cicatrizes de um passado aquático, evidências inegáveis de que há cerca de 3 a 4 bilhões de anos, Marte era um lugar muito mais úmido. A atmosfera era mais densa e o planeta era mais quente, permitindo que a água líquida fluísse livremente, talvez até formando oceanos em algumas regiões. A bacia de Hellas Planitia, por exemplo, uma das maiores crateras de impacto do Sistema Solar, pode ter sido um desses mares antigos. Os rovers, como o Curiosity, são os nossos olhos no chão, examinando as rochas e o solo para encontrar pistas. O Curiosity, que pousou na cratera Gale, encontrou rochas sedimentares que só se formam na presença de água líquida. Ele também detectou minerais de argila, que são formados quando a água interage com as rochas. É como encontrar pegadas fossilizadas de um rio que secou há milênios. A mais fascinante de todas as descobertas, talvez, tenha sido a evidência de um paleolago, um lago antigo que existiu por milhões de anos dentro da cratera Gale. Se a vida tivesse surgido em Marte, um ambiente como esse seria o lugar ideal para ela prosperar. O segundo ingrediente, a fonte de energia, também tem suas peculiaridades em Marte. Na Terra, a vida usa a energia do Sol através da fotossíntese, ou a energia química de reações em ambientes extremos. Em Marte,
Há evidências de que fontes de energia geotérmica, como vulcões adormecidos e atividade vulcânica passada, poderiam ter criado nichos onde a vida poderia ter se desenvolvido. Além disso, a presença de minerais de ferro e enxofre nas rochas marcianas indica que processos químicos complexos que liberam energia podem ter ocorrido no passado. Isso sugere que, mesmo sem a luz do Sol, a vida poderia ter encontrado um caminho para existir. O terceiro elemento, as moléculas orgânicas, são os blocos de construção da vida. Na Terra, elas formam o DNA, as proteínas e as células. Em Marte, a busca por elas é um dos principais objetivos das missões. O Curiosity e o Perseverance já detectaram a presença de moléculas orgânicas complexas em amostras de solo e rochas. No entanto, é importante notar que a presença dessas moléculas não significa necessariamente que houve vida. Elas podem ser formadas por processos geológicos não biológicos ou podem ter chegado ao planeta por meio de meteoritos. O desafio agora é distinguir entre as moléculas orgânicas que foram criadas por processos biológicos e aquelas que não foram. E aqui entra um dos maiores mistérios de Marte, o metano. O metano é um gás que, na Terra, é produzido principalmente por seres vivos, como bactérias. O Curiosity detectou picos e quedas sazonais de metano na atmosfera de Marte. A variação sugere que algo está produzindo esse gás, mas a fonte ainda é um enigma. Poderia ser uma forma de vida microbiana ainda ativa no subsolo, protegida das condições hostis da superfície? Ou seria um processo geológico, como a interação da água com rochas quentes? A incerteza nos mostra o quão complexa é a ciência e quão fascinante é a nossa busca. O que todas essas descobertas nos dizem é que há bilhões de anos, Marte não era o deserto silencioso que conhecemos hoje. Era um mundo dinâmico, com rios, lagos e, talvez, os ingredientes essenciais para a vida. As evidências estão lá, gravadas nas rochas e no solo, esperando que a nossa tecnologia as decifre. A busca não é mais por canais ou civilizações antigas, mas por algo muito mais sutil e profundo, os resquícios químicos e geológicos de um passado, que pode ter sido por um breve momento cósmico, cheio de vida. A cada amostra coletada, a cada análise feita, estamos nos aproximando um passo de desvendar o segredo de Marte. E essa jornada, silenciosa e paciente, é uma das mais belas da história da ciência. Depois de mergulharmos nos elementos que poderiam ter abrigado a vida, é hora de explorar os segredos e mistérios que Marte ainda guarda. São como as páginas em branco de um livro antigo, esperando para serem preenchidas. Cada rover, cada sonda, cada cientista na Terra se torna um detetive, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça cósmico. E nesse quebra-cabeça, há enigmas que desafiam nossa compreensão e alimentam nossa imaginação. Um dos maiores mistérios, e talvez um dos mais poéticos, são os speeders, ou aranhas de Marte. Não se trata de aranhas vivas, é claro. Elas são formações geológicas incrivelmente complexas, encontradas nas calotas polares do sul do planeta. Durante a primavera marciana, o gelo de dióxido de carbono, gelo seco na superfície, começa a sublimar, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o gasoso. A pressão do gás preso sob o gelo se acumula até que, de repente, ele irrompe, esculpindo canais na superfície. Esses canais se espalham a partir de um ponto central, criando a forma de uma aranha. Essas formações são um espetáculo natural, uma dança de luz e sombra que nos mostra a atividade geológica de um planeta que à primeira vista parece tão inerte. Outro mistério fascinante é a origem de um mineral chamado jarosite. Este mineral, um sulfato de potássio e ferro, foi encontrado em abundância pelo rover Opportunity. A jarosite na Terra se forma em ambientes muito específicos, na presença de água ácida e oxidada. Sua descoberta em Marte sugere que, no passado, o planeta não apenas tinha água, mas também um ambiente químico particular. A água era ácida o suficiente para dissolver certas rochas, mas não tão ácida que a vida não pudesse existir. Essa descoberta é uma pista crucial sobre a química do antigo Marte e nos ajuda a pintar um quadro mais detalhado de como seria o ambiente para a vida microbiana.
Mas talvez o mistério mais intrigante, e que já mencionamos brevemente, seja o do metano. A detecção de metano na atmosfera marciana é como uma nota musical que não deveria estar ali. O Curiosity detectou picos sazonais de metano, com as concentrações do gás aumentando no verão e diminuindo no inverno. Isso sugere que há algo na superfície ou no subsolo que está produzindo esse gás. Na Terra, mais de 90% do metano é produzido por seres vivos como bactérias. Então, a detecção de metano em Marte abriu a porta para a possibilidade de vida atual. No entanto, é importante ter cautela. O metano também pode ser produzido por processos geológicos, como a serpentinização, onde a água interage com rochas ricas em olivina. O desafio para os cientistas agora é determinar a origem desse metano. É um mistério que nos força a manter a mente aberta para a possibilidade de vida, mas também a sermos rigorosos na busca por outras explicações. E o que falar dos blueberries de Marte? Não são frutas. São pequenas esferas de hematita, um mineral de óxido de ferro. Elas foram descobertas pelo rover Opportunity na região de Meridiani Planum e parecem-se com mirtilos, daí o nome. A hematita é um mineral que se forma na presença de água, e a sua descoberta em grande quantidade foi a primeira evidência de que a água líquida fluiu por essa região por um longo período de tempo. A forma perfeitamente esférica dessas bolinhas sugere que elas se formaram lentamente, como se tivessem crescido dentro das rochas, antes que a erosão as expusesse na superfície. Elas são pequenos fósseis minerais, testemunhas silenciosas de um passado aquático. Outro segredo que a ciência está tentando desvendar está no subsolo. A sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia, usando um radar que penetra no solo, encontrou evidências de um lago subterrâneo de água salgada sob a calota polar sul de Marte. A descoberta foi em 2018 e, desde então, tem sido objeto de intenso debate e pesquisa. Se confirmada, a existência de um lago de água líquida hoje em Marte seria uma descoberta monumental. A água salgada pode permanecer líquida a temperaturas muito mais baixas do que a água pura, e a presença de água líquida, mesmo que subterrânea, seria uma esperança para a existência de vida, talvez em forma de extremófilos, micro-organismos que sobrevivem em ambientes extremos. Marte é um planeta de segredos, onde cada grão de poeira e cada rocha podem conter a chave para uma descoberta. Os Spiders nos mostram a beleza da sua geologia. A jarosite nos dá pistas sobre a química de sua água, o metano nos faz questionar sobre a vida, e os blueberries nos confirmam a existência de um passado aquático. São esses mistérios que nos impulsionam a continuar explorando, a continuar enviando naves e rovers, na esperança de que um dia possamos finalmente decifrar o código de Marte e entender completamente a história de nosso fascinante vizinho. E é nesse universo de perguntas e possibilidades que nossa jornada continua, conduzindo-nos mais profundamente na história que o planeta vermelho tem a nos contar. Marte não é uma ilha isolada no cosmos. Ele está profundamente conectado à história da Terra e à nossa própria compreensão do universo. As descobertas sobre o planeta vermelho não nos falam apenas sobre ele, mas também sobre o que somos, de onde viemos e para onde podemos ir. Essa interligação é um dos aspectos mais fascinantes da exploração espacial. Uma das conexões mais diretas entre Marte e a Terra é a existência dos meteoritos marcianos. Sim, pedaços de Marte caíram aqui no nosso planeta. Esses meteoritos são rochas que foram ejetadas da superfície marciana por impactos de asteroides gigantescos. Depois de uma longa jornada pelo espaço, alguns desses pedaços de rocha foram capturados pela gravidade da Terra e caíram aqui. Ao analisarmos esses meteoritos, como o famoso ALH84 Symbiote 1 encontrado na Antártida, os cientistas podem estudar a geologia de Marte sem precisar de uma missão robótica. A análise desses fragmentos nos dá informações sobre a composição mineral do planeta, sua idade e até mesmo a composição de sua atmosfera em diferentes épocas. Em um desses meteoritos, o ALH84 cientistas da NASA chegaram a anunciar em 1996 a possível descoberta de fósseis de bactérias, o que causou um alvoroço global.
Embora a teoria tenha sido amplamente contestada desde então, a ideia de que a vida poderia ter migrado entre os planetas através de meteoritos, um processo conhecido como panspermia, continua a ser um tópico de debate e pesquisa. A exploração de Marte também nos ensinou muito sobre a evolução planetária. A Terra e Marte se formaram na mesma época, a partir da mesma nuvem de gás e poeira do nosso sistema solar. No entanto, seus caminhos evolutivos foram dramaticamente diferentes. A Terra manteve sua atmosfera, seus oceanos e um campo magnético forte, permitindo que a vida florescesse. Marte, sendo menor, esfriou mais rapidamente. Seu campo magnético desapareceu, e a radiação solar e os ventos solares despojaram sua atmosfera ao longo de bilhões de anos. A água líquida evaporou ou congelou, e o planeta se tornou o deserto frio que é hoje. Ao estudar o que aconteceu com Marte, os cientistas podem entender melhor os mecanismos que governam a vida e a morte dos planetas. É como olhar para um espelho do que a Terra poderia se tornar se perdesse sua proteção atmosférica e seu campo magnético. Além disso, Marte serve como um laboratório natural para o estudo da astrobiologia. Se um dia encontrarmos evidências de vida em Marte, seja ela extinta ou ainda viva em nichos subterrâneos, isso mudaria completamente nossa visão sobre o lugar da vida no universo. Se a vida surgiu em dois planetas vizinhos, formados sob as mesmas condições iniciais, isso sugere que a vida pode ser um fenômeno comum e não uma exceção rara, o que teria implicações profundas para a busca por vida em planetas fora do nosso sistema solar, os chamados exoplanetas. A busca por vida em Marte nos dá um roteiro de como procurar vida em outros lugares, ensinando-nos a procurar os ingredientes certos, como água e energia, e a entender as assinaturas biológicas que a vida pode deixar em seu rastro. Marte também está profundamente conectado à nossa tecnologia. Para explorar o planeta vermelho, a engenharia humana precisou atingir novos patamares. O desenvolvimento de rovers autônomos, que podem tomar decisões sozinhas, a criação de sistemas de pouso que desafiam a gravidade e a atmosfera rarefeita de Marte, e a capacidade de enviar dados de um mundo para outro por milhões de quilômetros, tudo isso impulsionou a inovação aqui na Terra. Muitas das tecnologias desenvolvidas para a exploração espacial, como as baterias de longa duração, materiais resistentes e até mesmo sistemas de purificação de água, encontram aplicações práticas no nosso dia a dia, melhorando a nossa qualidade de vida. Por fim, Marte nos conecta como humanidade. A exploração espacial é uma das poucas empreitadas que transcende fronteiras e ideologias. Na busca por respostas sobre o nosso vizinho planetário, cientistas de diferentes países colaboram, compartilhando dados e conhecimentos. Missões como o rover Perseverance da NASA, que busca amostras para serem trazidas à Terra por missões futuras em colaboração com a Agência Espacial Europeia, são exemplos claros dessa cooperação internacional. A exploração de Marte nos lembra que somos todos habitantes de um pequeno ponto azul no cosmos e que nossos sonhos e aspirações podem nos unir em uma jornada compartilhada. Marte não é apenas um planeta, é um vínculo, um elo entre o nosso passado, nosso presente e um futuro que talvez nos leve para além da nossa casa, para um novo lar entre as estrelas. É essa a história de conexões que Marte nos conta, silenciosa e poeticamente, a cada nova descoberta. A relação da humanidade com Marte é muito mais do que uma história científica. É uma tapeçaria rica e complexa de mitos, aspirações e medos que moldaram a nossa cultura. Desde que o planeta avermelhado começou a ser observado, ele se tornou um espelho de nossos próprios sonhos e ansiedades, refletindo nossa busca por um lugar no cosmos. Na história, a percepção de Marte foi de um ponto de luz a um mundo. No século XIX, a crença de que existiam canais em sua superfície, observados por astrônomos como Giovanni Schiaparelli e popularizados por Percival Lowell, deu início a uma febre de especulação. As pessoas acreditavam que aqueles canais eram uma prova de uma civilização inteligente, que lutava para sobreviver em um planeta moribundo. Essa ideia se infiltrou profundamente na cultura, gerando obras literárias que se tornaram clássicos.
O livro A Guerra dos Mundos de H.G. Wells, por exemplo, não apenas aterrorizou o mundo com a ideia de uma invasão marciana, mas também serviu como uma poderosa crítica social da época. A ficção científica elevou Marte a um novo patamar. O planeta se tornou o cenário ideal para histórias de aventura, exploração e, claro, contato com alienígenas. De As Crônicas Marcianas, de Ray Bradbury, que nos convidava a uma reflexão poética sobre a colonização e a perda cultural, a O Marciano, de Andy Weir, que celebra a resiliência e a engenhosidade humana, Marte tem sido o nosso palco para imaginar o futuro da humanidade. Essas histórias nos preparam mentalmente para a possibilidade da exploração, nos fazendo pensar em questões práticas e filosóficas. Como viveríamos em outro mundo? Quais seriam os desafios? E o mais importante, o que levaríamos de nós para um novo lar? No aspecto social e cultural, Marte se tornou, um símbolo de ambição e superação. A corrida espacial que começou com a Lua, agora tem Marte como seu próximo grande objetivo. A ideia de enviar humanos para lá não é apenas um feito de engenharia, mas um marco evolutivo. Pousar em Marte, e talvez até colonizá-lo, seria o primeiro passo para nos tornarmos uma espécie multiplanetária, garantindo a nossa sobrevivência a longo prazo. Essa aspiração coletiva inspira jovens a se interessarem por ciência e tecnologia, movendo o avanço da pesquisa e da inovação em diversas áreas. A exploração de Marte também nos ensina a valorizar a Terra. Ao ver as fotos de paisagens marcianas, áridas e frias, nós somos lembrados da beleza e da fragilidade do nosso próprio planeta. A água, o ar, a vida em toda a sua diversidade, tudo o que damos por garantido, torna-se precioso quando vemos um mundo onde nada disso existe. Marte é um lembrete de que a Terra é, por enquanto, o nosso único lar e que devemos cuidar dela com responsabilidade e carinho. A relação com Marte também levanta questões filosóficas e éticas. A busca por vida, por exemplo, nos faz questionar o que é vida e como a definiríamos em um ambiente alienígena. Se encontrarmos vida microbiana em Marte, temos o direito de colonizar o planeta, potencialmente destruindo essa forma de vida. A contaminação de Marte com nossos próprios micróbios, um processo chamado de contaminação direta, é uma preocupação real para os cientistas que precisam seguir protocolos rígidos para esterilizar as naves e rovers. Essas são questões profundas que nos forçam a refletir sobre nosso papel como exploradores e cuidadores do universo. Em suma, Marte é mais do que um planeta. É uma parte de nós. Ele vive em nossas histórias, em nossos sonhos e em nossas aspirações. Ele nos inspira a olhar para cima, a sonhar mais alto e a pensar sobre nosso lugar no cosmos. As missões robóticas que hoje exploram sua superfície não são apenas feitos de engenharia. São manifestações de uma curiosidade que é intrínseca à nossa humanidade. E a busca por respostas sobre a vida em Marte é, no fundo, a busca por uma resposta sobre nós mesmos, se estamos sós no universo ou se somos apenas uma parte de uma tapeçaria cósmica muito maior e mais complexa. É essa relação de longa data, de admiração e busca, que faz da nossa jornada a Marte uma das mais importantes de nossa história. Depois de olharmos para o passado e para as conexões atuais, é hora de projetar nossa mente para o futuro. A exploração de Marte está em constante evolução, e a próxima fase promete ser ainda mais ambiciosa e cheia de desafios. As tendências apontam para um futuro onde a presença humana em Marte, antes apenas um sonho de ficção científica, se torna uma possibilidade real. Uma das tendências mais marcantes é a autonomia robótica. Os rovers atuais, como o Perseverance, já têm um grau de autonomia impressionante, mas os próximos robôs serão ainda mais inteligentes. Eles poderão tomar decisões complexas de forma mais rápida, navegando por terrenos perigosos e priorizando alvos científicos com pouca ou nenhuma intervenção da Terra. Isso é crucial, pois a distância entre os planetas pode causar atrasos de comunicação de até 20 minutos, tornando o controle em tempo real praticamente impossível. A capacidade de um robô de se virar sozinho é a chave para o sucesso de missões futuras. Outra inovação crucial é o retorno de amostras. Atualmente, o rover Perseverance
está coletando amostras de solo e rochas marcianas em tubos selados. O plano da NASA e da Agência Espacial Europeia, ESA, é enviar uma missão futura para coletar esses tubos e trazê-los para a Terra. Esta será a primeira vez na história que a humanidade terá acesso a amostras de um outro planeta, intactas e não contaminadas. O estudo dessas amostras em laboratórios terrestres nos permitirá usar instrumentos muito mais potentes do que os que podem ser levados para Marte, aumentando exponencialmente as chances de encontrar evidências de vida passada. O risco, é claro, é a possibilidade de contaminação, tanto de Marte pelos nossos micróbios quanto da Terra por potenciais micróbios marcianos. Por isso, a missão de retorno de amostras é planejada com o máximo rigor de segurança, com a carga sendo isolada em laboratórios de biossegurança de alta tecnologia. A inovação não para por aí. Para sustentar a vida humana em Marte, será necessário desenvolver tecnologias de utilização de recursos in situ, ISRU. A ideia é usar os recursos do próprio planeta para produzir oxigênio, água, combustível e até materiais de construção. O instrumento MOXIE a bordo do Perseverance já está testando essa ideia, produzindo pequenas quantidades de oxigênio a partir do dióxido de carbono da atmosfera marciana. Se essa tecnologia for escalável, ela será um game changer, pois não precisaremos levar tudo o que precisamos da Terra, o que é um dos maiores desafios logísticos de uma missão tripulada. E, claro, há o sonho da colonização. Empresas como a SpaceX, liderada por Elon Musk, têm a ambição de enviar humanos para Marte e, a longo prazo, construir uma colônia autossustentável. Essa visão envolve o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis, como o Starship, que podem levar grandes quantidades de carga e pessoas para o planeta vermelho. Mas a jornada não é sem riscos. Os riscos de uma missão tripulada a Marte são imensos, desde a radiação cósmica durante a viagem e na superfície do planeta, devido à ausência de um campo magnético protetor, até os efeitos da gravidade reduzida na saúde humana e os desafios psicológicos de viver em um ambiente isolado e hostil. O futuro de Marte também levanta questões sobre o direito e a governança espacial. Quem é o dono de Marte? Como as nações e as empresas privadas vão cooperar ou competir por seus recursos? A longo prazo, a possibilidade de terraformação, a modificação de Marte para torná-lo mais parecido com a Terra, é um tópico de debate. Embora seja uma ideia fascinante, ela levanta questões éticas e científicas profundas sobre se temos o direito de alterar um mundo que pode ter sua própria forma de vida, mesmo que adormecida. O futuro de Marte é um horizonte de possibilidades e desafios. É um campo de provas para a nossa tecnologia, uma inspiração para a nossa ambição e um espelho para as nossas responsabilidades. A próxima década de exploração nos dará respostas para perguntas que hoje ainda são apenas sonhos. Que a cada passo, seja de um robô ou de um futuro astronauta, estaremos escrevendo o próximo capítulo dessa história interplanetária, nos aproximando cada vez mais do dia em que o ponto vermelho no céu não será apenas um enigma, mas um segundo lar. E assim, nossa jornada pelo planeta vermelho chega ao fim, mas a história de Marte continua. Deixamos para trás o silêncio vasto e o céu alaranjado, as crateras que guardam segredos antigos e os ventos que esculpem dunas de poeira. O que levamos conosco não são apenas fatos científicos ou imagens impressionantes, mas uma sensação mais profunda, um eco que ressoa em nosso interior. Marte, por sua natureza solitária e árida, nos convida a uma reflexão sobre a própria vida. É um planeta que, em sua quietude, nos mostra a força da persistência e a beleza da evolução. Ele nos lembra que a vida, mesmo que ela tenha existido lá por um breve instante cósmico, é um fenômeno precioso e raro, que floresce sob condições muito específicas. Olhar para Marte é, no fundo, olhar para a nossa própria Terra com olhos renovados, valorizando a água que corre em nossos rios, o ar que respiramos e a vida em todas as suas formas, que pulsa em cada canto do nosso planeta. A busca por respostas em Marte é uma jornada de humildade. Ela nos ensina que, apesar de toda a nossa tecnologia e nosso conhecimento, ainda somos pequenos diante da imensidão do cosmos. Cada amostra de rocha,
cada detecção de um gás misterioso nos lembra que o universo é muito mais complexo e surpreendente do que podemos imaginar. É uma busca que nos coloca em nosso devido lugar, não como mestres do universo, mas como seus humildes e curiosos exploradores. E a exploração de Marte é, acima de tudo, uma metáfora para o nosso próprio potencial. É o sonho de ir além dos nossos limites, de cruzar o vasto oceano de estrelas para encontrar um novo horizonte. É a prova de que a nossa curiosidade não tem fronteiras e de que, enquanto houver um mistério a ser desvendado, a humanidade continuará a olhar para o alto e a sonhar. Marte é a nossa estrela guia, o farol que aponta para um futuro, onde a nossa casa pode ser maior, mais vasta, espalhada por entre os planetas. Então, quando você olhar para o céu em uma noite clara e avistar aquele pontinho vermelho, lembre-se de toda essa história. Não veja apenas um planeta, mas uma biblioteca de segredos, um laboratório natural e um espelho para as nossas maiores aspirações. Respire fundo, relaxe a mente e permita-se viajar com a imaginação para o vasto e silencioso deserto de Marte. Espero que esta história tenha te ajudado a encontrar um momento de calma e de reflexão. Se você gostou, por favor, considere curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar explorando juntos as histórias fascinantes que o universo tem a nos contar. E para continuar a nossa jornada, que tal assistir ao nosso próximo vídeo, onde vamos mergulhar em outros mistérios do cosmos? Boa noite e durma bem.